Olá, empreendedor e empreendedora de São José dos Campos e região. Está começando o primeiro episódio do Vale Digital, o podcast do empreendedorismo do Vale do Paraíba. E a nossa primeira entrevistada aqui no podcast tem uma carreira que tem um currículo bem extenso e até, não, vamos lá, ela é mãe, criadora de conteúdo, mentora de negócios, estrategista de marketing omnichannel, palestrante e agora também escritora. Nossa convidada é a Jaque Americana. Renan, muito obrigada por esse convite. Estou lisonjeada por ser a primeira, né, a estrear aí o seu podcast. E, assim, para mim, representar, né, as mulheres empreendedoras e estar à frente de movimentos com mulheres empreendedoras faz com que eu trace os meus objetivos e chegue neles, né, nas minhas metas. Então, estou muito feliz por esse convite. Não, que legal, Jaque. Eu admiro muito a sua história, né? Essa sua paixão por empreender, educar, né? E transformar a vida de mulheres aqui do Vale do Paraíba. Isso realmente é muito gratificante. A primeira pergunta que eu vou te fazer, Jaque, então ela é bem direta aqui. Vamos ver. Como você começou a sua jornada profissional até chegar ao dia de hoje? Então, qual que foi o caminho que você percorreu para chegar no momento atual? As pessoas acham, né, ver agora, acha que é tudo lindo, né, tudo maravilhoso, mas tem história desde lá de trás. O empreendedorismo já tá nas minhas veias, assim, desde quando eu era criança, que eu vendia miçanga na escola. Então, assim, a minha paixão por marketing mesmo começou com os meus 12 anos, com o meu primeiro curso de CorelDRAW. E aí foi onde eu vi uma área assim diferente. Na época todo mundo falava, né, que o marketing, que a informática, né, era o futuro, mas ninguém acreditava ainda. E a partir disso eu comecei a despertar desejo de outras coisas nessa área. Mas, mesmo assim, eu ainda estava empreendendo na minha cabeça, né, gente? Porque de verdade foi só depois, no decorrer dos anos. Então, com 12 anos, eu fiz o meu primeiro curso. Depois, aos meus 14 anos, eu comecei a trabalhar. Trabalhei no administrativo, né, de uma empresa com meu avô. Depois fui trabalhar no shopping, trabalhei em shopping, trabalhava de promotora no meio do shopping. Depois trabalhei também em lojas do shopping. E aí foi que eu comecei a fazer faculdade. Mas antes. Gente, calma. Antes da faculdade tem meu técnico, né, gente? Por Falando que é favor. extensa. Vamos lá. Então, depois, né, dos meus 14 anos, eu comecei a fazer o meu técnico de web design. Como eu disse, todo mundo na época já falava que era o futuro e tudo mais, e ninguém acreditava. Só que era um técnico de web design e também marketing. Aí foi onde eu fui me aprofundar em algumas teorias, Java, essas coisas que são, né, mais. Eu falei, código não é a minha praia. O que eu gosto mesmo é o designer, é o transformar, uma marca nascendo, isso tudo começou a despertar desejos em mim, só que no momento eu não conseguia enxergar. Então passaram, né, os anos do técnico, me formei, aí depois eu fui trabalhar no shopping, aí no shopping foi aquela pauleira, né, porque quem trabalha em shopping sabe, né, gente, que é uma loucura. Então era de domingo a domingo, era uma loucura, eu queria fazer faculdade, e aí foi, né, um meio de eu conseguir fazer minha faculdade, porque eu ajudava meus pais também, né, fazer o caixa para poder pagar, né, porque eu venho de uma realidade muito simples. Então, assim, eu tinha que honrar tudo aquilo que os meus pais estavam ali, né, deixando de fazer para dentro de casa para pagar os meus estudos, né? Então, assim, eu fazia por onde também. Sempre fui estudiosa, gente. Pelo menos disso os meus pais não podem reclamar. Entendi. Então, fui pro shopping, fui promotora, sabe? Aquelas de meio do shopping ali, de pegar a criançada, aquela loucura. Então, fui por muito tempo, trabalhei muito tempo assim. Depois, eu trabalhei em lojas também no shopping. E aí foi, né, que eu comecei a atuar mesmo na área da administração, que aí eu comecei a fazer faculdade de administração e fui para um escritório de advocacia. Aí, nesse escritório de advocacia, eu trabalhava, né? Era um mundo novo para mim, mas era uma coisa que não me completava, só que eu não sabia ainda, né, o que estava por vir.
Enfim, aí fiquei grávida no primeiro ano, né, da faculdade, foi uma loucura. Então é isso que eu falo pra vocês, que eu sou mãe em primeiro lugar, depois, né, empreendedora. Mas tudo isso foi com que gente, tudo isso fez com que no decorrer dos anos eu me transformasse, né? Porque nada começa do nada, né? Sim. Então eu fui, tive meu filho, e aí mesmo assim continuei ali, finalizei a faculdade de administração e comecei a trabalhar em um outro escritório, né, na parte financeira. Então não tinha nada a ver mais com marketing. Só que eu não me encontrava ali, né? É aquilo que eu falei, o meu coração batia mais forte quando eu fazia um convite de um aniversário do meu filho, que eu, né, tava mexendo ali com as coisas, mas eu não entendia que era sobre o marketing, né? E aí o tempo foi passando. E eu trabalhei 3 anos nesse outro escritório, depois que meu filho nasceu. E aí foi que eu falei, gente, eu vou empreender. Só que eu comecei a empreender numa área que não tem nada a ver com marketing. Comecei a fazer festas, porque eu me apaixonei, assim, por fazer as festas do meu filho e as pessoas falando, nossa, Jaque, que maravilhoso, né? Eu falei, nossa, então é uma área que eu quero. E aí foi, assim, um tempo muito difícil, porque eu tive que largar o CLT, que era uma coisa, né, que era fixa, que era certa, e eu tive que me jogar no meu sonho. E aí, com a minha primeira festa, né, que eu fui fazer, eu tinha R$ 100 em um sonho. R$ 100 em um sonho para começar a empreender. Aí aluguei tudo, né? Porque eu não tinha nada ainda, aluguei tudo, fui lá para Taubaté para fazer a festa da cliente, enfim. Primeira festa foi um sucesso. Aí continuei ainda, né, trabalhando e tal. Aí depois de uns 3 meses, mais ou menos, depois de uns 3 meses eu resolvi que eu ia viver 100% para empreender. Só que eu não entendia, gente, eu falo muito, né? Peraí, toma um pouquinho de água. Vai tomar. E fala, respira. Só que eu não entendia que ali dentro da questão das festas também tinha um marketing, porque eu fazia toda a papelaria personalizada. E era isso que eu vivia, era o antes da festa, né? Que era essa coisa do criar, do transformar, né? Só que tava aflorado. E aí a empresa de festa foi crescendo também, crescendo numa velocidade que a gente não dava mais conta, porque a gente fazia 8 festas num final de semana, era super loucura. E aí até que eu tive um burnout, eu tive um apagão, até no meu livro, né? Depois que eu vou falar pra vocês, no meu livro eu falo sobre isso. Era minha paixão, sim, só que o meu maior propósito era estar mais tempo com meu filho, empreender para estar mais tempo com meu filho. E aí eu fugi do meu propósito, né? Sim. Então eu falei, eu tenho que escolher agora minha saúde, né? O meu propósito real, ou, né, eu voltar e, né, trabalhar assim, igual doida. E aí foi quando eu tive que abrir mão de tudo, né? E a empresa tava super bem, né? E aí a gente vendeu a empresa de festas, eu comecei a empreender na área da moda. Nada a ver, né? Só que mesmo assim, gente, nisso eu já tive contato com marketing, porque na empresa eu já tinha que fazer anúncios, eu já tinha, né, que mexer ali num site, então eu tava usando tudo que eu tinha aprendido no técnico, né, até ali. E aí tudo bem, aí depois passou o tempo, na hora que eu comecei a empreender como dona e proprietária, né, de loja, eu tive que começar também a ir para frente das câmeras, né? E aí eu tive uma história de emagrecimento, onde eu emagreci 40 quilos, e aí as meninas começaram a se conectar. Eu pegava o celular do jeito que eu tinha, né? O celular não era iPhone na época, fazia do jeito que eu tinha. Acho que vocês têm até aí os stories aí depois para colocar, meus primeiros stories, horrível, mas a gente vendia, e eles gostavam de ver as roupas no meu corpo e tudo mais, e aí foi onde eu comecei a entender a profundidade do marketing e principalmente da questão do marketing de influência. E sem querer, eu, né, me transformei numa influenciadora, porque aí na loja eu fazia isso e aí outras marcas começaram a aparecer e vir me buscar para poder fazer propaganda deles também. Sim. Aí que eu tive que fazer, né, gente? Olha só como é camaleoa praticamente, né? Tive que fazer. Eu migrei
pro digital, porque o meu ponto físico, hoje, se eu tivesse, né, a loja ainda, gente, ia continuar o ponto físico, porque a gente faz um Google Ads ali, né, pronto. Mas na época, né, a gente... Aí eu migrei pro digital, por quê? Porque eu fazia muita fashion trip. Então eu tinha que viajar para tirar foto de loja do Brás, era 60 looks às vezes numa viagem, às vezes tinha que ir para alto mar para poder fotografar. Enfim, então foi uma loucura, né? E foi onde eu fui encontrando o meu verdadeiro propósito, que ainda não é aí, né, onde eu cheguei, gente. Olha que história complicada. Então, aí o que que aconteceu? Eu comecei a identificar no meio desse caminho que muitos empreendedores, eles me contratavam como influenciadora, né, como uma pessoa que entende de marketing, mas eles não tinham a casa pronta, né, não tinha um Instagram bonito, um site bonito, uma comunicação que realmente transparecesse aquilo que eles são. E aí, assim, desde marca grande até as menores, né? Tanto negócios locais quanto negócios, assim, praticamente nacionais, porque eu já fiz propaganda para Volkswagen, para Hellmann's, para Hershey's, sabe? Então, Sim. assim, já fiz bastante publi, mas nos que são locais eu consegui identificar mais. E aí eu comecei a ver que era uma dor de empreendedores que não sabiam para onde ir. Eles contratavam o influenciador como salvação do negócio deles, mas não, a salvação estava na própria mão deles, no celular ali, e eles não sabiam. Então eu comecei a migrar para essa parte. E aí eu falei, meu Deus, gente, eu não vou dar conta de ser influenciadora e de fazer isso e tal. E aí foi onde eu falei, gente, eu preciso me reciclar. Eu não posso ficar só, né? Aí eu me reciclei. Fiz um MBA na época da pandemia, né, em marketing empresarial mesmo. Então, esse MBA ele veio realmente para aflorar a questão da Americano Marketing, né, que hoje é a agência que a gente atende, principalmente negócios locais, e hotelaria, né, que eu falo bastante. Então, foi identificando realmente as dores deles que a gente começou a caminhar, né? E nisso tudo, a agência caminhava com os negócios e eu, como Jaque, caminhava também como criadora de conteúdo, como empreendedora. Então, foi também aonde foi criando-se o Clube da Empreendedora, né? Que, para quem não conhece, é um clube onde a gente, né, acolhe todas as empreendedoras aí. Eles falam, homem também pode? Pode, gente. Mas, né, é mais, assim, 80%, 90% mulheres. E onde eu realmente encontrei o meu propósito, porque o meu propósito é ajudar, né, as marcas a alavancarem, mas principalmente pegar na mão daquelas mulheres que se sentem perdidas, às vezes por migrar do CLT para ser uma empreendedora, ou até mesmo nessa parte da alavancagem digital, porque às vezes a gente vê, às vezes não, muitas vezes a gente vê profissionais que são maravilhosos no offline, mas na hora que vai para frente das câmeras, É outra história. trava, né? Então, é isso. Aí chegou aqui, né, a Jaque, com 2 filhos, uma história toda dessa para poder contar e, claro, vários cases de sucesso, porque as meninas realmente acreditam no nosso propósito e eu acho que o propósito e a questão da nossa fé, né, que eu sou cristã e falo muito nessa questão da perseverança e tudo mais, eu acho que é o que move, né, o negócio, porque antes eu fiz tudo isso, mas eu não tinha um propósito. O meu propósito era assim, ficar mais próximo do meu filho, mas não tinha um propósito de transbordar na vida das pessoas. E hoje eu vejo que o meu propósito é assim, agregar com o meu trabalho, transbordando na vida das pessoas, fazendo com que elas prosperem para mim prosperar, Sim, entendeu? sim, Então isso é muito gratificante, né? Porque quando eu vejo, eu até choro. Você já até viu, né, em evento real oficial, eu choro porque para mim é como se fosse filhas, entendeu? Sim. Eu pego ali a pessoa, às vezes nem aparece na frente da câmera e de repente tá ali bombando, já tá com uma clínica. E isso para mim é muito gratificante, porque faz realmente com que os meus propósitos se cumpram, sabe? Que é aquilo que parece que é o que Deus quer de mim aqui, entendeu? Muito bem, Jaque, legal. E você tem uma característica que ela é muito comum nos empreendedores, que independente do seu ramo de atuação,
você sempre vai encontrar ali uma tendência de voltar para esse caminho empreendedor, que é criar, inovar, né? Trazer essas novidades ali. Então, isso está bem destacado na sua trajetória. E não foi à toa que eu falei produtividade lá no começo. Acho que observando aqui toda essa história, tá muito Sim. nítido isso. E um ponto importantíssimo, que isso faz com que você se identifique com muitas mães, né? Se tornar mãe 2 vezes, isso te trouxe um combustível para ir além e Foram 2 construir. viradas de chave. Então, e isso é incrível. Isso te fez ir além, né? E realmente escrever a sua história aí no digital. Sim. Então, muito legal. Agora, uma pergunta, essa aqui é importante, essa é uma pergunta-chave. Se teve algum momento em que você percebeu que queria trilhar esse caminho no digital, em que dado momento da sua história ali, você falou, não, eu acho que eu vou entrar no digital, isso aqui vai ser a diferença. Então foi na hora que eu migrei ali pra loja, né? Como eu expliquei pra vocês, eu comecei a entender que quanto mais eu aparecesse, mais pessoas iam comprar do meu negócio. Sim. E aí, como era loja, né, e tudo mais, então eu comecei a me apaixonar por isso, porque eu fazia live, e as pessoas cada vez mais iam me conhecendo, mais me conhecendo, e foi onde eu falei, nossa, é isso que eu quero, Sim. né? E só que eu ainda não sabia que era isso que eu queria para ajudar outras pessoas também, entendeu? Sim. Mas foi aí. Não, que legal. E a gente vê essa característica do digital, de entrar ali como uma frente a mais para divulgar seus conteúdos, como uma coisa muito ampla, que é para todo mundo, né? O Sim. digital, ele está presente ali na rotina de qualquer profissional. Antes, falava assim, a pessoa trabalha com rede social, não sei o que, era uma coisa muito à parte. Hoje é imprescindível e você dominou, né, essa área ali do marketing digital, e não apenas isso, para transformar o seu negócio em si, mas criou um ecossistema, né? Sim. Onde você tem a agência, tem o seu trabalho, enfim, e isso tem várias frentes ali. Isso é muito legal. É um hub de soluções, que a gente Exato, chama. exato, é um hub de soluções. É. Muito bom. E Jaque, nessa trajetória, né, é claro que o empreendedor ele se depara ali com muitos desafios. Quais foram os momentos que você considerou mais desafiante para que você pudesse chegar nesse momento atual? Eu acho que alguns dados momentos realmente quando eu larguei CLT para poder empreender, né? Eu acho que foi esse momento que a gente fica sempre assim, eu vou ou não vou, vou largar do fixo ou não, mas hoje, gente, eu falo para vocês, desculpem, né? Larguem o CLT, larguem o CLT e vivam do seu sonho, sabe? Porque não tem nada mais compensador do que você dormir e acordar. Eu falo, né, gente? Olha, eu larguei um trabalho das 8 às 18 para trabalhar 50 mil horas todos os dias para trabalhar, né, com o que eu amo. E não há nada mais compensador do que isso, sabe? Independente, por mais que a gente trabalhe em todos os lugares, essa questão, principalmente de transbordar na vida das pessoas e saber que você está ali fazendo algo, plantando a sua sementinha, né? E fazer com que algo também retorne para você é muito gratificante, sabe? Porque você vê a felicidade nos olhos das outras pessoas e é sobre isso, fazer um negócio da outra pessoa vender mais, sabe? Às vezes um lugar que às vezes estava fechando as portas e através do digital é como se fosse uma nova vitrine, né? E muitas pessoas não entendem isso. Falam, nossa, eu vou investir no digital, mas eu quero retorno amanhã. E não é assim. Quando você abre uma loja no físico, você tem que investir no ponto, você tem que investir nos produtos, né? E depois fazer a venda. E aí no digital é a mesma coisa, só que muitas pessoas não têm paciência. E muitas pessoas também procuram o digital como salvação do negócio. E não é bem assim, é um trabalho de formiguinha, né? Você sabe bem o que eu tô falando. Sim. E é claro que a chegada dos filhos são sempre uma virada de chave, uma nova oportunidade, e eu vejo como os 2 nascimentos, né, dos meus filhos que foram uma grande transformação na minha vida. O primeiro foi o que fez eu me tornar empreendedora, que, né, o Cauã, hoje tem quase 16 anos, aí já um adolescente, e depois o Murilo, que veio depois da pandemia. Mas antes do Murilo chegar, veio a pandemia, que também foi assim, ou você era ponto com, ou você era ponto fora, né? E aí as pessoas começaram a enxergar o digital de uma forma diferente, e foi onde também eu já estava estudando, né, mais sobre a área.
E realmente veio assim para acelerar uns 5, 10 anos das pessoas que ainda não tinham dimensão do digital. Então, acho que essa parte da pandemia, claro, aconteceram muitas coisas, né? Foi uma tragédia, mas para esse lado do digital foi assim uma aceleração de 5, 10 anos à frente, né? Porque as pessoas não tinham a dimensão disso tudo. E como eu falei, ou era ponto com ou era ponto fora, né? Porque você não conseguia vender, não conseguia abrir mais sua loja. E aí depois veio o desafio do Murilo, né? Minha segunda gestação, o Murilo vai fazer agora 3 anos, na próxima semana. E eu tive que me reinventar de novo, né? E foi essa parte do clube, dessa parte de propósitos, né? Que eu via muito as mulheres quererem crescer, mas não tinha esse acompanhamento. E aí foi onde eu falei, não, preciso fazer isso. E aí, né, foi despertando. Então, assim, tem muitas pessoas que veem a maternidade como dificuldade. É claro que eu não vou romantizar aqui, né, gente? Porque é uma loucura mesmo. Mas, pra mim, foram 2 momentos que me transformaram ainda mais como pessoa, me fizeram evoluir, né, como Jaque americano hoje. Não, legal. Você conta pra gente que esse início ali, a chegada do Cauã, do Murilo, todos eles foram ali grandes propulsores, né, da sua carreira ali. E você entrou no digital, fica muito claro pra mim, conhecendo essa história, que não foi fácil entrar nesse digital. E eu vejo que esse é um motivo ali de que muitas pessoas querem entrar no digital, tem isso em mente. Vai ganhar muito dinheiro e vai trabalhar pouco, né? Esse eu vejo que é muito comum. Não sei se é porque gurus ali propõem coisas absurdas, enfim, mas acaba ficando essa imagem ali do digital. Mas ficou muito claro que você passou a trabalhar muito mais quando entrou no digital, mas esse trabalho te deixava realizada, né? Isso que motivou e que te, né, trouxe, saiu do CLT e tal, foi isso que te deu essa energia ali. Mas você acha que teve algum momento em específico que deu aquele estalo? Falou, não, essa vai ser minha virada de chave, eu não quero mais esse caminho que eu tô percorrendo, agora eu quero digital, empreender. Então, teve, né, essa questão da loja, mas quando veio o Murilo, né, e depois da pandemia também, que eu acho que as pessoas, a gente fala depois da pandemia, parece que foi o ano passado, né, mas já fez 5 anos. Meu Deus, gente, né, muito... E eu acho que nessa parte, eu fiquei muito reflexiva, sabe? É, qual o legado que a gente vai deixar? Né? Por exemplo, nossa, se eu morresse ali na pandemia, o que que eu fiz, sabe? Então, claro que, né, a gente perdeu muitas pessoas próximas e tudo mais, mas eu acho que foi muito esse momento, sabe, que mexeu comigo. E essa questão de legado, de propósito, que eu falo muito hoje, veio mais forte, aflorado, né, nessa época, porque era uma época muito difícil. Eu não podia ver meus pais, que eram, né, as pessoas que eu mais, assim, amava, os meus avós, né? Então, assim, todo mundo passou por isso. Então, eu acho que isso foi com que eu falei, nossa, é sobre essa parte que eu preciso trabalhar. E como eu já tinha falado, essa questão do digital, eu já tinha identificado, já ajudava, né, muitos empreendedores, aí começou como se fosse uma vozinha, né? Acho que eu costumo falar que é Deus, né, soprando as coisas no nosso ouvido, e porque eu tinha esse sonho dentro de mim. Aí veio a questão do Visão de Futuro, né? Que o Visão de Futuro foi um nome antes do Clube da Empreendedora. A gente começou a fazer o piloto e tudo mais, porque eu queria ajudar essas empreendedoras. Eu queria fazer, tipo, elas transformarem o negócio delas, mas não só o negócio. Elas se transformarem em pessoas melhores, né? E aí, o que aconteceu? Primeira semana, gravamos tudo, né, lá na correria. Na segunda semana, eu passando muito mal, achando que eu já tava fazendo até menopausa, gente. Eu tava maluca já. Aí eu estava grávida do Murilo de 4 meses. Ah, não sabia. Não sabia. Eu nem imaginava, né? Depois de 12 anos ter outro filho, eu nem imaginava, nem passava na minha cabeça. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que pausar, mas que estava dentro de mim, né? E, claro, continuamos ali com a agência, continuamos atendendo clientes, mas esse propósito cada vez mais vinha forte no meu coração, né?
E aí foi depois, né, agora acho que uns 2 anos, né, que a gente veio trabalhando essa parte do clube, foi acontecendo. O primeiro eu não acreditava, gente, porque primeira vez que eu subi num palco eu ficava assim, tremendo. Hoje as pessoas falam, nossa, já que você já sobe no palco, você. Mas é uma construção, sabe? Porque quando você tá num lugar que você sabe o que você tá falando e você quer impactar vidas, né? Eu acho que Deus começa a usar as suas palavras, né? E é o que eu falo, gente, eu não gosto de estudar nada, porque o que é para ensinar já tá na minha cabeça, então eu vou falar tudo ali no slide o que tiver que falar. Mas demais, eu gosto de fazer uma oração antes e falar: Espírito Santo, me conduza para que eu possa impactar mais vidas nesse lugar. Às vezes com uma palavra, ou às vezes com uma dica, sabe? Um insight que você dá ali já muda toda a história de uma empreendedora. Então é sobre isso. E aí comecei, né, a fazer todo o caminho que eu falei para vocês, né? Então foi nessa parte. Acho que a pandemia veio mais aflorado, né? Porque realmente para falar sobre o propósito e legado e tudo mais. Com certeza, Jack. E você fala desse momento, né, da pandemia ali que fez com que o marketing digital desse um salto. A gente tem também depois a chegada da inteligência artificial que fez você dar mais um salto, Sim. né? E o mercado foi evoluindo rapidamente ali. É bem legal isso. Você conta pra gente essa parte do legado, né? Que eu acho que isso é muito forte. Eu acho que esse é o propósito de todo ser humano, deixar um legado. E fica muito claro, não apenas na sua família, né? Com seu marido, Murilo, Cauã, mas também todas essas mulheres empreendedoras que elas vão levar o seu exemplo adiante e vai passar para os clientes delas, famílias delas. Então isso cria um enraizamento ali de propósito que é realmente muito gratificante. E parabéns por isso, realmente Obrigada. muito legal. E também é muito claro assim, que você chegou ali no digital, mas você se deparou com alguns desafios, né, conhecidos no passado ali, que já passou em toda a sua jornada lá no passado. Teve algum aprendizado em específico que você considerou essencial para começar no digital? Ou então, até melhor formulando essa pergunta ali, o que o empreendedor tem que saber para começar a trabalhar no digital? Claro. Eu costumo falar que ele só precisa saber o que tá dentro dele. É o que eu falei, né, um pouquinho antes para vocês. Ninguém nasce pronto. Ninguém vai começar pronto. E o problema das pessoas é procrastinar os sonhos, achando que tem que ter o momento perfeito, achando que tem, né, essa questão da perfeição, porque todo mundo vê um vídeo de um expert, por exemplo, né, no Pablo Marçal na internet, acha que tem que ser assim. Aí eu convido vocês para ver os meus primeiros stories que estão lá, tá fixado no meu Instagram. Porque eu comecei com um Samsung, com uma ring light e um sonho. Igual da época da festa, R$ 100 e um sonho. Sim. Entendeu? E aí eu acho que a persistência, a perseverança e você realmente estudar aquela área, você entregar resultado é sim o que vai fazer a mudança, né? E por exemplo, né, no caso de loja, eu acho que, né, loja lá atrás também, você vestir uma mulher e ela se sentir elegante, né, às vezes num encontro de família, tal, e você ajudar essa mulher a enxergar ela, né, de uma forma nova, isso também é você cooperar, né, com a pessoa, você fazer uma transformação, porque a pessoa vai voltar pelo seu atendimento, né? Então, acho que tudo isso cooperou, sabe, para que eu estivesse aqui hoje, para que tivesse essa história para contar para vocês. Legal, muito bom. Eu vejo que essa perseverança, né, essa determinação, essa faísca ali, ela tem que se manter sempre ativa ali, né? Isso vai te permitir ir além. Sim. Isso é realmente muito legal mesmo. Agora, só uma pausa rápida, para que se você ainda não segue a gente nas redes sociais, clica nos botões abaixo, a gente vai colocar aqui todos os links, né? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Muito bem, já que a gente já falou aqui de alguns pontos que contam a sua trajetória até chegar no momento atual, mas eu queria saber um pouquinho mais do seu dia a dia, né? Das pessoas com que você convive, a ambiência em si. Qual que você acha que é o poder, né, da ambiência na rotina das pessoas que querem alcançar sucesso ali, seja pelo meio digital ou não?
Então, eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Por mais que hoje tenha essa questão do digital, eu acho que essa questão de se conectar, de falar, às vezes você tá ali postando, mas ninguém te nota. Aí você vai num evento e começa a falar do seu produto ou do seu negócio, a pessoa se conecta com você. E isso acontece até quando você aparece nos stories, né? Que a gente fala, pessoas se conectam com pessoas. Então, eu acho que nessa parte eu me perdi no que eu tava respondendo. Fala de novo. Peraí, volta. É por causa da É. ambiência como um todo. Então, eu acho que nessa parte, né, eu até falo do clube, porque é um lugar onde a gente pode fazer negócios, fazer network. É um lugar onde. Não quero falar só do clube, gente, peraí. Quando você está em contato com pessoas que já chegaram onde você deseja, né? Ou estão próximos, estão ali na caminhada, eu acredito que você encurta um pouco o caminho, né? Você já está ali com pessoas que estão na mesma vibe que você para poder chegar no seu objetivo. Porque às vezes você está em um lugar que você quer crescer e as pessoas dão risada de você por você querer crescer ou se você querer ser alguém. Muito tempo, né, na minha vida eu fui a Aparecida, que gostava de, né, de me aparecer. Exatamente, a blogueirinha. Mas depois que eu comecei a ganhar dinheiro com isso e as pessoas viram que o meu negócio deu certo, aí elas vieram, né, olha, parabéns, eu torcia por você. Mas lá atrás não era bem assim. Então eu gosto de falar muito dessa parte de ambiência, de estar em lugar com pessoas que querem crescer também, porque isso faz alavancar não só você como pessoa, mas o seu negócio. Mas eu acho que muito mais como pessoa, porque você vai estar perto de pessoas que vão ser mais evoluídas que você, e se você tá ali na mesa e não sabe falar do assunto, você vai. Como, gente, que eu posso falar? Você vai procurar, tipo, ser mais. Você vai se conectar melhor, vai Não ter mais vai facilidade, ter- afinidade, probabilidades. Peraí. Procurar conhecimento. Isso. Você vai procurar conhecimento para chegar naquele nível. E quando você chegar naquele nível, as outras pessoas já vão estar em outro nível, enfim. Aí você vai sempre procurar ser melhor. E às vezes essa questão da ambiência, às vezes no lugar mesmo que você mora, é difícil de você prosperar. Porque, né, as pessoas te veem como lá atrás. Falam, nossa, você era assim, assim, assado, não consegue te enxergar numa nova versão. E aí onde você conhece pessoas novas, né, que às vezes nem sabe do seu passado, ou às vezes que sabe do que você faz, do que você vende e dá caminhos para você. Isso para mim eu gosto muito de falar dessa parte porque faz sentido, né? E para mim como pessoa também, porque eu não só participo do clube aqui, né, que a gente faz aqui, mas eu também participo de mastermind e outros em São Paulo, para que eu me sinta realmente pertencente, né? Eu acho que a palavra certa que eu estava procurando é essa questão do pertencimento, que hoje todo mundo quer pertencer a alguma coisa, né? Então hoje você vende no digital por ser uma marca bem posicionada e vende no offline por você estar em algum movimento, em algum, né, assim, pertencer a alguma comunidade. E isso que é importante. Legal, muito bom. Você conta pra gente essa parte, né, das boas companhias que você vai tendo ali ao longo da jornada. E isso me traz uma reflexão, meio como fazendo uma analogia com o imã ali. Eu acho que quando você está num ambiente positivo, pessoas que vão te agregar, você tende a ir além, mais. Sim. Mas também tem o efeito contrário. Se você entrar numa espiral onde as pessoas não são, não têm os mesmos propósitos que você, não têm os verdadeiros sonhos ali, estão Sim. fazendo coisas negativas, provavelmente ela vai se afundar cada vez mais. Infelizmente, isso acontece
muito, né? Sim, eu sou cristã, Sim, mas eu acredito muito em energia, sim. sabe? Então a gente tem uma escala lá, né, de estudo de energia e tudo mais, que quando a pessoa vibra na escassez, na raiva, né, em tudo que é ruim, ela tá lá embaixo nessa escala. E a pessoa que ela vibra na gratidão, na abundância, ela tá lá em cima. Então são pessoas que elas não se conectam, né? Então você tem que procurar sempre estar no topo, porque na hora que você está no topo, você transborda na vida das outras pessoas e isso com certeza volta para sua vida, né? Sim. E é assim que eu comecei a entender o jogo. Não, perfeito. Não, e isso explica perfeitamente esse potencial que a gente tem realmente do que é a ambiência. Eu acho que isso Sim. explica muito bem. Eu gostaria de entender um pouquinho mais do Clube da Empreendedora, no efeito prático dele no dia a dia ali. Então, as mulheres que estão ali se perguntando como é que eu posso encontrar um ambiente legal para me evoluir, para aprender. Uhum. Conta pra gente um pouquinho de como é que funciona o Clube da Empreendedora. Então, gente, o clube é esse, né, o legado que eu falei pra vocês que eu queria deixar. Então, veio essa coisa forte no meu coração que eu precisava ajudar além da agência e além de ser Jaque na frente das câmeras. Eu precisava ajudar mulheres a se posicionarem, a ir além nos negócios delas, mas também ser melhores para elas, né? Então, o clube ele foi criado para ter esse movimento onde a gente se encontra pelo menos 2, 3 vezes ao ano em eventos de imersão, e aí a gente tem também um último evento que inclusive vai acontecer agora dia 29, que é o Celebrate. Então é onde a gente entrega as plaquinhas para quem teve sucesso ali, e é uma parte de gratificação, né? Porque é reconhecimento do ano inteiro que elas se dedicaram, que, né, foram além no negócio delas. Então, isso tudo começou porque, né, primeiro, né, da formiguinha, da vozinha na minha orelha, porque eu precisava, né, transbordar mais na vida das pessoas, mas principalmente para poder conectar mulheres, né, principalmente mulheres, falando, todo mundo fala, pode homem? Pode, gente, mas é mais mulheres, né? E é para troca de network, é para troca de conhecimento. A gente pega mais essa vertente que é de cursos, de treinamento, porque hoje em dia a gente vê muito encontros de só network, de só bater papo, enfim, encontrar, trocar cartão. E o network não é só isso, né? Então, é também ensinar essas mulheres por onde, né? Então, o trabalho do Clube da Empreendedora, ele não acaba ali no evento, né? Depois eu tenho os treinamentos, eu tenho os e-books, packs, enfim, é só entrar no meu Instagram que vocês vão ver. Mas tudo para poder realmente ajudá-las a alavancar, né? Então não é só ali, eu vou fazer um encontro, tal, todo mundo paga para ir, né? Não é isso. É sobre realmente fazer com que elas prosperem, né? O negócio delas prosperem e elas se transformem. Então, assim, a gente fala que o Clube da Empreendedora é até uma borboleta, porque é uma metamorfose, né? Que eu falo do método MTM, e o MTM é a metamorfose, que é essa transformação da mulher, né? Que muitas vezes até a mulher, essa questão depois que passa da gestação e da maternidade, ela se encontra num casulo. E às vezes ela precisa de outras amigas para dar mão para ela, para poder crescer juntas, para impulsionar uma e a outra. Então, é esse movimento que a gente traz, principalmente, né, da sororidade, que é essa questão das mulheres, e essa questão de treinamentos, de transbordar, né? Oh, gente, pelo amor de Deus. Falei da sororidade, o que mais? Tá bom? E principalmente, né, que o evento que tá chegando é até uma prova, porque é o trabalho que elas fizeram o ano todo e que deu certo, Sim. né? Então, assim, além de ser um movimento de network, de aprendizado, é
realmente a ambiência é ali você evoluir de verdade, né? Não é só você, eu tô ali. E tem também o nosso grupo, né, no WhatsApp, tem também recorrência, e tem um monte de coisa, gente, que vocês vão ver também no ano que vem, que a gente também tem os produtos físicos, camisetas e tal, e então elas usam, né, para poder se sentirem, né, a gente entra nessa questão de novo do pertencimento. E uma motiva a outra, né? Porque a gente não acorda todos os dias motivado, né? Então, acho que essa parte é a parte mais importante, porque do mesmo jeito que eu motivo elas, elas também, né, me Sim. motivam, principalmente ali nas redes sociais, porque às vezes, nossa, faço um story, alguma coisa, e todas estão ali aparecendo, todas estão acompanhando todo o movimento, né? Então, eu acho que é um movimento mesmo de família, sabe? De pegar na mão, de ficar junto. E eu costumo falar também que a mulher que ela consegue fazer isso, né, transbordar na vida de outra e realmente não negar uma ajuda, é porque ela já está tão evoluída que ela consegue levar outras para outro patamar, porque não são todas as mulheres que estão preparadas para isso, É. né? Porque tem muita competição. Eu sei porque, né? Sou mulher também, então tem muita competição e até nessa questão mesmo de movimentos, né? Tem muita competição. Mas para mim, gente, todo mundo é bem-vindo. Se eu sou convidada para outros movimentos para também fazer palestra e poder agregar um pouco na vida de outras empreendedoras, eu sempre aceito. É isso. Legal. Não, isso mostra que você aplica aquilo que você ensina. Sim. Esse é um princípio fundamental. E eu já percebi, né, ao longo dessas últimas perguntas, que a gente conecta aqueles propósitos, né, que é a questão da ambiência, ou seja, quem está no Clube da Empreendedora está Uhum. ali, né, atuando ali com pessoas que estão com o mesmo propósito. E tem também uma parte um pouco mais técnica, que seria a metodologia em si, Sim. né? Ou seja, a pessoa vai conhecer caminhos pelos quais ela pode seguir para chegar onde ela quer chegar. Uhum. É, existem pessoas que vão querer ir por um caminho muito mais autodidata, é claro, e tá tudo bem Sim. por isso. Sim. Tá tudo bem. Mas provavelmente essas pessoas precisam de uma virada de chave. Eu até gostaria de pedir que você que traga pra gente a frase que vai ser na cabeceira da cama ali, da pessoa que precisa destravar. O Uhum. que que ela precisa ter em mente para dar esse passo, destravar e falar, não, agora eu vou mudar minha vida. Bom, vou falar até olhando para a câmera ali. Comece com o que você tem. Comece hoje. Não deixe para amanhã, porque no caminho a gente melhora. Mas se a gente deixar para amanhã, às vezes esse amanhã nem chega, Uhum. né? Então, é se jogar mesmo. Se você quer fazer algo, né? E principalmente, gente, ter o propósito, né? Porque eu acho que eu falo depois dos 30 a gente tem que ter um propósito. Se jogar no sonho, sabe? Acreditar, pode ser que ali lá no começo é você que vai ter que acreditar primeiro, né? Porque nem todo mundo acredita. E é fazer isso tornar realidade para tapar a boca de todo mundo. Legal. É Não, isso, gostei, né? gostei. Isso Porque conta resultados no argumento, na sim, sim, verdade. sim. Não, realmente isso é um motivador. Já que a gente entra agora num ponto que, indo um pouquinho na visão de futuro, né? A gente já falou ali isso de propósitos, de quem está entrando, né? Essas estratégias em si. Mas o que que você acha que o empreendedor, a empreendedora pode esperar de 2026, né? Para ele já se antecipar e saber os movimentos que ele deve tomar daqui em diante? Então, eu penso que. Penso não, gente, tá acontecendo mesmo, né? A IA tá dominando tudo. Então, acho que essa questão de se profissionalizar, de se aperfeiçoar também, porque um profissionalizar é uma coisa, se aperfeiçoar é outra, isso tudo é importante para o negócio, né? E realmente ter uma presença ali na internet, não só na internet, mas também na ambiência, em lugares que tem outros empreendedores, porque hoje, né, o que eu falo muito sobre o marketing omnichannel é estar estrategicamente em lugares onde o seu cliente vai fazer, né, onde o seu cliente vai comprar. Né? Então, essa parte do offline também faz parte, né? Então, acho que isso, porque quanto mais o tempo passa, além da IA, porque está tomando, né, uma proporção muito grande, essa questão também do afeto, do calor ali, de estar em lugares, isso também faz toda a diferença. Então, eu, né, para 2026, eu indico assim,
ter uma marca aí mais consolidada, né? Procurar ter uma marca mais consolidada, criar conteúdos com o que você tem, né? E seguir em frente, porque ninguém nasce pronto. E se profissionalizar na sua área para que você seja sempre o melhor. É isso. Não, legal, isso inspira bastante. E se conecta também com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é muito do que você espera para você no próximo ano ali, né? Então, o que te faz continuar, né, criando coisas novas, o que te inspira e que te move, né, para fazer coisas novas aí para frente? O que mais me inspira é ver o resultado delas, né? Não só delas, deles também, porque aí, no caso, vem, né, toda a questão também da agência, do clube. Até, né, contar um pouquinho para vocês aí de uns cases que a Conta gente pra gente. tem. Tem uma. Acho que você até conheceu a Leila, né, Conheci. em um evento nosso. Sim. Ela é um dos cases que todas as vezes que eu falo brilha meus olhos, porque é uma pessoa que a gente viu lá do começo, que, né, foi pra luta, começou a aparecer nos stories do jeito que ela tinha para aparecer na hora. E se profissionalizou ainda mais, porque ela é podóloga, né? E além dela criar conteúdo e vir aí numa crescente com a gente, hoje ela tem uma clínica. Então, assim, pra mim é isso que mais me impulsiona, sabe? É aquilo que eu falei no começo, eu me emociono porque são histórias realmente transformadas, né? São mães que podem trabalhar perto dos filhos, fazendo o que amam. É família que às vezes não sabia de onde tirar o pão, né, de cada dia, e a mulher talvez, né, tenha virado aí o homem da relação da família, trazendo o sustento do digital. É, Acho que também na questão ali dos meus filhos também, né, o que me impulsiona, porque cada vez mais, é claro que uma mãe não mede esforços para realizar o sonho dos filhos, e eu sou uma mãe assim, né, então para os dois é que me movem, é que fazem com que eu seja cada dia melhor. Mas principalmente essa questão dos resultados, porque é sobre legado, né? Sobre legado, sobre o que eu tô fazendo da minha vida que tá ajudando, transformando, né? Porque eu acordo e falo, né? Assim como eu falei das questões de antes de palestras e tudo mais, eu todos os dias falo, Deus, né? Que o Senhor me use e que eu seja assim Peraí, gente. Uhum. Veículo? Isso. Hum. Que eu seja um instrumento de bênçãos na vida das outras pessoas, né? Então, assim, nossa, é claro que tem o dia que eu tô lá também puta da vida, né? Não é só, nossa, eu sou a beata, não. Mas o que eu sempre passo é essa questão de... Me perdi. Da Dori. Transbordar. De transbordar. De transbordar, gente. Eu falando muito, a Dori esquece. Que legal, Jaque. E essa é a história da Jaque, essa é a história da Leila, é a história de mulheres de São José dos Campos, da Sim. região, do Brasil e do Tem, mundo. tem outras também aí, né, que eu até comentei com vocês aqui no off, Sim. de algumas mentoradas e clientes que começaram com um faturamento X e hoje, depois de um ano, faturam 10 vezes mais. Nossa. Então, assim, não é à toa, né? É realmente algo que faz a mudança na vida das pessoas, no negócio, e principalmente faz com que outras pessoas acreditem que o digital é possível, principalmente se você já tiver uma profissão e você quer migrar ali, né, para o digital. Por exemplo, eu digo uma profissão porque hoje muitos médicos são travados, né? E a gente tem muitos cases de médicos que foram trabalhando a oratória, trabalhando essa parte do posicionamento e hoje são mais reconhecidos porque realmente estão nos lugares certos, conectados com as pessoas certas e faturam muito mais. Não tem dúvida. Não, e até deixando um adendo para essa parte do faturamento, eu acho que isso é o que vai motivar muita gente. É muito pouco provável que você multiplique por 10 a sua remuneração hoje em dia sem utilizar o digital. Sim. É muito improvável.
Então, acho que essa é uma deixa muito legal para as pessoas que estão assistindo e que vai se conectar com a última pergunta, né? Que o tempo passou voando, realmente. Mas eu gostaria que você contasse para gente, né, pedir para você, na verdade, deixar uma mensagem para as pessoas que já te acompanham e para as pessoas que vão começar a te seguir exatamente nesse momento, inclusive. E também eu tô vendo uma coisa muito importante aqui na mesa. Sim. Acho que tem uma surpresa aí. Eu quero que você conta pra gente o que seriam esses projetos, né? Essa surpresa que você tem pra gente e deixar uma mensagem para as pessoas que vão seguir daqui para frente, motivadas em começar o seu negócio. Sim, então, né, eu sempre falo da questão do acreditar em você em primeiro lugar, porque no começo ninguém vai acreditar. Tem essa questão das pessoas julgarem a gente como blogueirinha, como isso e aquilo, mas nós sabemos o nosso propósito, sabemos a sementinha que Deus colocou no nosso coração e aonde a gente quer chegar, né? E isso é também a questão de realmente de transformação, sabe? Então, assim, eu no começo, eu tive que acreditar em mim mesma, mesmo com todo mundo rindo, todo mundo falando, já que você tá maluca, né? Você tá largando algo que é fixo para que você viva de um sonho, né? E hoje eu falo, o meu sonho, ele gera dinheiro, ele gera ROI, mas também gera ROI para as pessoas que acreditam que os sonhos dela vão dar certo junto com a gente, né? Porque no caso tem o clube, tem as outras empresas, e essa parte realmente é uma parte que mexe muito com o meu emocional, porque eu trabalhei isso tudo, né? Então muitas pessoas começaram a acreditar em mim depois que começaram a ver os resultados. E como eu disse lá no começo, na hora que as pessoas verem o resultado, aí elas vêm falar, nossa, eu acreditava no seu potencial, eu acreditava em você, mas a primeira pessoa que tem que acreditar é você mesmo, porque você sabe aonde você quer chegar. E as outras pessoas, dependendo da sua ambiência, não vão entender aquilo. E é até que você entende o porquê, o propósito, o porquê de cada coisa, né? Então, se tem uma vozinha falando aí na sua orelha, faça algo, e essa voz é constante, tenha certeza que é Deus. E é isso, e eu escutei Deus. Então, gente, tô aproveitando, falando de legado, né, vou mostrar pra vocês aqui o meu livro que lancei agora, com mais 8 mulheres do Brasil todo, e eu tô representando São Paulo. Então, tô lisonjeada, né? Porque eu não imaginava, esse projeto caiu no meu colo e foram aí noites, né, de inspiração para poder escrever. A gente faz a última parte aqui do livro porque tem algo especial, né, para quem comprar. E realmente conta um pouco da história de superação, por isso que é o nome, né, superação, de cada mulher, porque cada uma tem ali, né, a sua história, o que passou para estar onde está hoje. E eu retratei um pouquinho do que eu passei até hoje aqui nesse livro. E para quem quiser, né, eu posso deixar o link aqui para vocês. Claro, já tá aqui embaixo já. Já está disponível na Amazon, então vou deixar para vocês aí o link com o Renan, né? E eu espero que vocês gostem, porque assim, é pouco, mas eu tentei deixar e transbordar tudo aquilo que eu sou, sabe? Tudo aquilo que eu vim trabalhando todos esses anos, porque nada aconteceu por acaso. Como eu disse lá no começo, eu era uma menina que morava em uma casa de chão batido, de fogão a lenha, na roça. O meu brinquedo era a galinha. Então, assim, hoje ninguém acredita, né? Olha na minha cara e fala, nossa, essa menina é enjoada. Mas não imagina que eu sou assim, sou simples, entendeu? A minha essência é simples. E é sobre isso. Legal, Jaque, que legal. Então, finalizando aqui, já que eu agradecer muito mesmo por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço por esse convite. É muito legal sempre poder falar com você assim, isso me engrandece também. Então, eu também extraio muito conteúdo com você e sou agradecido por isso. Para quem ainda não te segue nas redes sociais, que vão começar a seguir agora, como faz para te encontrar? O meu Instagram é Jaque com CQ, Jaque Americano. E o do clube é Clube da Empreendedora A.
Perfeito. Vai aparecer aqui embaixo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá ótimo. É legal. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço. E para você que está assistindo até agora, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Notícias SJC, Vale Digital e o meu, @Renan Almeida Digital. Te vejo no próximo episódio.